Eu quero também me apresentar, que talvez tenha alguém ainda que não me conheça. Por exemplo, o Mateuzinho eu conheci há tanto tempo, e ele não sabia que eu chamava João José. O pastor me falou que ele achava que eu chamava Zezé, né? Então eu quero dizer para vocês que o meu nome é João José, né, de Souza Borges, mas meu nome é João José. Às vezes você fica perguntando, mas seu primeiro nome é João, o porquê Zezé? Bom, então também eu já vou justificar isso para você. O meu apelido é Zezé porque desde quando eu nasci, né, eu tenho uma irmã, ela é 1 ano e 2 meses mais velha que eu, e assim que eu nasci, a minha mãe falava assim para ela, falava assim, ai filha, é o teu irmãozinho João José. Fala João José. Ela ia falar João José, saía Zezé. E Zezé ficou até hoje. Mas eu gosto, acho um apelido carinhoso, já me adaptei com isso, né? E agora eu vou ter que me adaptar com essa transição de presbítero para pastor Zezé. Eu até acho que soa bem, sabe? Acho que vai ser legal, né? Então, que Deus me abençoe e nos abençoe também como igreja, né? Eu sou casado com a Daniela, aquela morena bonita que está sentada ali, né, na ponta de cá, né? Estou casado já há 24 anos, indo para 25 anos, e tenho 2 filhas, né, que é a Caroline com 23 anos, e a Júlia, aí, prestes a completar 19 aninhos, né? E a Júlia também, a Caroline, são bênção na minha vida, né? Foi as 2 filhas que Deus me deu, né? E a gente vem construindo aí uma vida aí, né, digamos aí, uma vida familiar, alicerçada na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E isso aconteceu desde quando eu me converti, e eu entendi que Deus tinha um plano para a minha vida. E então, depois da minha conversão, eu não consegui, eu venho do mundo, irmãos, eu precisei me converter, eu tive várias passagens no mundo, colegas, gostava da balada, dessas coisas e tudo mais, até um dia que eu tive um encontro com Deus, e Deus me mudou, e depois dessa transformação, eu não conseguia ver eu casado com uma pessoa que não professasse a mesma fé que eu, né? E eu lembro um dia eu conversando com um amigo meu, Tadeu, e eu falei assim, Tadeu, eu estou orando para que Deus me abençoe a namorada. Ele falou assim, ó Zezé, então você está orando errado. Eu falei, por quê? Ele falou assim, você tem que orar para Deus preparar para você uma esposa. E eu comecei a orar nesse sentido, e Deus me preparou a Daniela. Também, né, serva de Deus, desde de nenenzinha, a Daniela engatinhou na igreja. E daí, então, nós construímos aí, né, uma família, após de um ano e 6 meses de namoro. Isso foi rápido o nosso namoro, mesmo porque foi orientação do meu pastor. Quando nós nos casamos, eu já exerci o diaconato na igreja presbiteriana, né, ali no Castelo Branco, né, Nova Canaã, e ali congregamos por algum tempo. E me lembro que depois de 1 ano de namoro, primeiro oramos para começar o namoro, normal, oramos aí em questão de 1 mês, Deus confirmou, então namoramos, depois sentamos de novo para conversar depois de um período, para ver o que Deus realmente queria, né, em relação à união das nossas 2 vidas. E a Daniela então perguntou quais as minhas intenções para com ela. E eu falei, olha, eu quero casar com você, né? Eu te amo, tenho certeza que foi Deus que preparou você para mim, eu quero casar com você. Daí então nós começamos os preparativos para o nosso casamento, entendeu? Mas antes de fazer essa introdução em relação a isso, eu quero convidar você que abra a sua Bíblia aí em Marcos 12, nós vamos ler no versículo de número 41 ao 44, em Marcos, capítulo de número 12, versículo de número 41 ao 44. Bem, o título aí é a oferta da viúva. Pode ser da viúva pobre, né? Aqui na minha linguagem, né, da NVI, fala a oferta da viúva. Eu vou fazer a leitura aqui, os irmãos acompanhem. Antes de fazer a leitura, eu quero dar as boas-vindas a você, Lucas. Quero dizer que eu tenho orado por você, é uma bênção muito grande, né? Tenho um carinho especial pela tua mãe, a Mazé, e eu estou muito feliz de ver você aqui. E quero dizer que eu quero estreitar o meu laço de amizade com você, para que possamos compartilhar, orar junto. Quero, numa oportunidade, estar te visitando, e quero dizer que eu te amo muito. Só de ouvir a sua mãe falar, de orar por você,
E quero dizer que as suas lutas são as minhas lutas também, assim como as minhas também é a sua. E eu tenho certeza que Deus trouxe para você aqui, para a nossa igreja, porque Ele tem um propósito na sua vida e com certeza esse propósito vai ser cumprido. Amém? Deus abençoe e permaneça firme. Você está andando aí com um homem de fé, o Mateus, um homem de oração, um homem abençoado. Obrigado, Mateus, pela sua dedicação pelas coisas de Deus. Que Deus te abençoe, viu? Em nome de Jesus. Então, leamos. Jesus sentou-se em frente a um lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando o dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou no caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Vamos orar. Pai querido, graça te damos, Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui reunidos, Senhor, neste santo lugar, ó Pai, e declaramos que este lugar aqui é santo, porque a Tua igreja está reunida aqui, meu Pai. E o mais gostoso é saber que o próprio Jesus afirma, onde 2 ou mais pessoas se reúnem em Teu nome, Ele se faz presente. E este lugar, então, fica muito mais gostoso, Senhor, porque Jesus está aqui, e também, ó Pai, exala o bom perfume de Cristo de cada presença de meu irmão que está aqui, de cada lar aqui representado, Pai. Por isso eu peço que o Senhor venha trabalhar aos nossos corações, ó Pai, nesta manhã. Fala de acordo, Senhor, as nossas necessidades. E não permita, Senhor, que saiamos daqui da maneira qual entramos, mas nós queremos sair daqui, ó Pai, com uma experiência nova, com o Teu Santo Espírito, Pai. Essa é a oração que nós fazemos no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Glória a Deus. Mas como eu estava falando a respeito do meu casamento, né, depois que eu conheci a Daniela, e nós, dentro de 1 ano e meio, nós fizemos todo o processo aí de namoro, noivado e casamento. Então, nós começamos a conversar, quando decidimos que iríamos nos casar, comunicamos aos nossos familiares, e daí, então, começa aquela preocupação de estar comprando os móveis, né, aonde vai morar, aquelas coisas tudo mais. Na época nós não tínhamos casa própria ainda, né? Então era uma luta tremenda, né? E começamos aí a comprar. A Daniela trabalhava, eu também na época já estava na ferrovia, já fazia mais ou menos aí, acho que de 10, um pouco mais, anos lá de empresa. E aí começamos então a comprar as coisas. E a gente fazia aí as compras de acordo com o nosso orçamento, era contadinho o dinheiro, né? Aí íamos ali na igreja, né, ofertando ali e comprando. Mas aí foi chegando próximo do casamento, mais ou menos aí 1 mês e pouco, e a gente ainda não tinha comprado todos os móveis que a gente precisava. Acho que estava faltando aí a mesa com as cadeiras, jogo de estofado, algumas coisas assim, e nós estávamos preocupados com isso. Né? Tá rindo aí, né, Michele, Caio, né? É isso aí, cara. Casal, o bicho pega mesmo, né? Mas continua aí, ofertando aí, que Deus vai abrir as portas, eu tenho certeza disso. Porque foi assim que aconteceu comigo. E confesso que às vezes o diabo trabalha, né, na nossa consciência, você está ali, você vai dizimar, você vai ofertar, e às vezes fala assim, poxa, esse dinheiro que você vai dar lá para a oferta lá, dá o dia para você dar de entrada aí, num outro móvel e tudo mais e tal. Mas como a gente tem princípios e valores cristãos, a gente ia ali, depositava e confiava. Eu falei para a Daniela, vamos fazer o seguinte, já está tudo, os convites já estão distribuídos, essas coisas, não tem como mais a gente voltar atrás, como que não vamos casar mais porque nós não conseguimos comprar os móveis, uma coisa meio esquisita, né? Mas faltava mais ou menos uns 20 dias, como eu disse para vocês, eu recebi um telefonema do advogado, né, do Sindicato dos Ferroviários. Eles tinham entrado com uma causa coletiva lá, e nós ganhamos essa causa, então entrou um dinheiro que eu não estava precisando, Deus nos abençoou. E aí, então, foi uma bênção, porque nós conseguimos comprar os móveis que estavam faltando. Na época, eu lembro que eu tinha uma Brasília 77, né, abençoada, não era uma Brasília amarela igual a dos Mamonas Assassinos, mas eu fazia sucesso com ela, tanto que a Daniela se apaixonou por mim quando ela viu aquela brasa, né?
Então foi uma benção. E eu lembro que deu para trocar de carro, nós fomos por um Voyage um pouquinho, acho que um ano 81, alguma coisa assim, né? E ainda deu para a gente fazer uma festinha e ainda fez uma viagem num lugar mais perto, mas Deus supriu todas as nossas necessidades. Então Deus honrou aquela que nós estávamos fazendo ali, ofertando, mesmo em meio ao sacrifício, comprando as coisas apertadas, e nós então nos casamos e Deus nos abençoou profundamente e tem nos abençoado. Não que as lutas continuam, viu, irmãos? Às vezes aí as dívidas vêm, mas Deus está sempre suprindo as nossas necessidades, né? Graças a Deus por isso, né? Então, e essa é a introdução que eu queria falar para os irmãos, que vale a pena a gente confiar em Deus, né? Entregar ali os dízimos e as ofertas, confiar, fazer uma prova com Deus, mesmo em meio às tempestades e às dificuldades, porque Deus sempre honra. Deus sempre honra, porque na realidade Deus ele nem precisa, viu, irmãos, do nosso dinheiro, né? Deus ele é o dono da prata e do ouro. Quem precisa é ser abençoado somos nós, porque nós demonstramos o amor pela obra de Deus quando nós ofertamos. Quando nós ofertamos de coração sem esperar nada em troca, né? Isso não pode ser uma moeda de troca, né? E se a gente for fazer uma explanação do trecho, do texto que nós lemos ali, em Marcos 12, 41, 42, a gente vê que Jesus ele estava assentado no templo. Ele estava assentado no templo ali, num lugar estratégico, né? O lugar que Jesus estava assentado ali, é um lugar que dava acesso. O lugar no templo, ali na sinagoga, dava acesso a todas as pessoas, era um lugar estratégico, né? Chamava ali o Pátio das Mulheres, ou o Átrio das Mulheres, né? Segundo a tradução João Ferreira de Almeida, né? Na Bíblia de Estudo de Genebra. Então, ali era um lugar estratégico, e Jesus, ele sentou ali naquele culto, e estava observando ali toda aquela liturgia, todo aquele acontecimento, e Jesus, então, ele começa a observar que algumas pessoas ali estavam vindo e depositando ali as suas ofertas ali no gasofilácio, né? E é interessante que nesse lugar estratégico tinha mais ou menos umas 14, hoje nós usamos as cestinhas aqui, né? Que ela é bem mais acessível, né? Você deposita ali, ela não emite nenhum som, mas nessa época aí, o gasofilácio, eles eram feitos de metal, e eles tinham o formato de uma trombeta, tipo uma corneta. Então fazia uma curva e ali depois se alojava uma base onde se alojava as moedas ali, tinha uma base. Então, e aquele dinheiro na época, o dinheiro era só moeda, era metal. Então era muito fácil identificar quem estava depositando muito ou quem estava depositando pouco. Porque as pessoas que estavam sobrando ali, que eles dizem ali no texto aqui, que iam ali depositar grandes quantias, muitos ricos lançavam ali grandes quantias. É porque eles iam com aqueles sacos de moedas, e quando eles pegavam e despejavam, né, ali na boca do gasofilácio, quando aquelas moedas elas entravam em contato com o metal, emitiam som, fazia aquele barulho. Então, à medida que aquelas moedas iam caindo, ia fazendo aquele barulho, então era fácil identificar quem estava ali depositando e ofertando muito, ou quem estava ofertando pouco. Mas Jesus, ele observa ali também que vai uma viúva ali, pobre, e ela deposita ali também 2 moedinhas. E essas moedinhas que a viúva depositou ali, eram 2 moedinhas de menor valor no mercado na época. Era de muito pouco valor, né? Equivalia a um quadrante. A um quadrante, para você ter uma ideia, mais ou menos, do que ela depositou, né? Ele valia a 64ª parte de um denário. Aí você fala, mas quanto valia um denário? Um denário valia equivalente a um dia de trabalho. Então, né, o Eli, que é bom de matemática, aí é como você pegasse, aí, por exemplo, o salário de hoje, o salário mínimo, você aí dividia ele por 30, aí você ia encontrar aí o valor de um dia de trabalho, esse salário que muitas vezes eles estão pagando aí para o trabalhador, e que é que um pai de família, né, os nossos governantes acham que um pai de família tem condições de viver, né, com essa quantia, para você ter uma ideia. Então, você dividiu aí o salário mínimo aí por 30, você tem o valor,
de um dia de trabalho, aí você pega esse dia de trabalho e divide ele por 64. Aí você vai ter o valor, trazendo isso para os nossos dias de hoje. Você vai ter aí o valor quanto vale um quadrante. Aí você faz uma ideia, mais ou menos, só para você ter essa ideia, se realmente dá para viver com esse salário ou não, né? Com essa 64ª parte, né? Que equivalia a um quadrante. E foi exatamente isso, irmãos, que aquela viúva pobre, ela depositou ali, naquele gasofilaço. E Jesus, ele está observando ali, e quando ele vai vendo essas coisas acontecendo, ele chama ali para si os discípulos, e mostra para eles, fala, ó, você está vendo aí, ó, aquela viúva pobre ali, que depositou, né, aquelas 2 moedinhas, ela depositou mais do que todos, porque todos os que depositaram aí, eles depositaram o que estavam sobrando, né? Ela não, ela depositou ali toda a sua pobreza, né? E é interessante essa coisa, né? Porque parece que com o passar do tempo, irmãos, a gente perdeu a noção do que vale o dinheiro, né? Porque você vê, vivem dizendo que não tem inflação. Mas eu lembro que esses dias eu fui fazer uma compra com a Daniela lá, e nós compramos ali o básico ali no supermercado, e quando fomos passar no caixa, deu ali um valor gritante. A Daniela falou, nossa, mas nós pegamos só isso. Eu falei, pois é. Então a dona de casa hoje, ela vai aí com R$200 fazer uma compra, né? E compra ali os ingredientes necessários ali, que está faltando, né? Os mantimentos em casa, né? Para estar repondo na despensa. E quando volta na semana que vem com os mesmos R$200, já não consegue fazer a mesma compra, né? Porque por causa do aumento, né, do custo dos produtos, né, abusivo, né? E isso muitas vezes nos deixa, né, a gente ser entristecido, a gente vem sendo assolado com essa transformação que tem, e não tem outra alternativa a não ser se entregar nas mãos de Deus e esperar que Ele supra as nossas necessidades. Principalmente nós que somos cristãos, que temos o conhecimento da palavra, porque a palavra diz que jamais o justo vai mendigar o pão, né? E nós precisamos, então, esperar em Cristo. Mas eu tenho comigo, irmãos, que se Jesus ele não estivesse presente ali naquele culto, provavelmente a presença dessa viúva pobre ali no templo passaria despercebido, né? Você fala, mas Zé, por que você está dizendo isso, né? E eu queria ler aqui em Tiago 2, do versículo 1 ao número 4, que diz assim, ó: meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Suponham que na reunião de vocês entra um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas, e disserem, aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre, você fique aqui, em pé, ali, ou sente-se no chão, junto ao estrado, onde põe os meus pés. Não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamento com critérios errados? Então, irmãos, muitas vezes a gente lê um texto, que Jesus ele está assentado ali na sinagoga, vendo ali o que está acontecendo no culto, e às vezes a gente não consegue viajar a dimensão do que tudo isso está acontecendo. Porque uma observação é que ele chama para si os discípulos e faz ali, começa então a discipulá-los, ali dá uma lição para eles daquilo que estava acontecendo. Porque nós temos a necessidade, né, é óbvio que não podemos generalizar, mas nós temos o hábito de analisar as pessoas pela aparência. Pela aparência. Às vezes você fala, não, Zezé, eu não sou assim, ok. Mas essa palavra que Tiago trouxe aqui, que está registrada no vídeo de Tiago, ele trouxe para a igreja, irmãos. Não foi para o ímpio. Ele trouxe para nós, né? Então, quando ele traz uma palavra dessa, é porque esse tipo de coisa, às vezes, acontece no nosso meio. E a prova disso, eu vejo é que, como foi a luta aqui do pastor Samuel, quando Deus deu essa visão para ele, de nós trabalharmos aí com moradores de rua, e quantas resistências nós enfrentamos em relação a isso,
E é bom que saiba que teve pessoas, inclusive, que mudaram de igreja por causa disso, irmãos, sabe? Por se acharem melhor do que outras pessoas, entendeu? Por se acharem melhor do que um morador de rua, achar que não pode dividir o mesmo ambiente que um morador de rua, né? E às vezes Deus, Jesus, a maior parte que ele esteve aqui, ele trabalhou foi com essas pessoas que eram menos favorecidas. Ele andou com os pecadores, andou com pobres e tudo mais. Ele pegava e resgatava essas pessoas que muitas vezes são machucadas, né? Muitas vezes passaram por problemas, porque às vezes a gente vê um morador de rua, é fácil julgar, mas a gente não sabe a história dele, o que ele passou, o que foi que o levou para que ele estivesse caído numa sarjeta. Mas nós não podemos olhar essas coisas, nós temos como igreja, irmãos, trazer essas pessoas, resgatá-los, trazê-los de volta para a sociedade, inserir nesse contexto. É isso que a igreja trabalha. E nós temos que estar atento a isso. E às vezes temos que divergir mesmo, mas temos que dar a prioridade, porque como igreja nós estamos aqui para agradar a Deus, não é para agradar o homem. Nós precisamos fazer aquilo que Deus nos ordena para fazer, né? E Jesus, então, ele está dando aqui essa lição para os discípulos, para ensinar para eles que eles precisam ver a essência, sabe? A essência das pessoas, ver a essência que brota do coração. Aquela atitude daquela mulher, daquelas 2 moedinhas, né? Uma mulher pobre, provavelmente, ela não passaria ali no critério daquelas pessoas que estavam ali. Ela ia passar por despercebido se Jesus não estava ali, por ser pobre, pelas suas vestes, né? Talvez maltrapilha, né? Aparência, talvez aí judiada pelos dias a dias, né? Sofrendo com a pobreza, às vezes por ser viúva, não tinha quem estava cuidando dela, acolhendo, mas ela vai ali, no templo, e ela vai ali, oferta para o Senhor, uma oferta ali de amor, uma oferta de sacrifício. E isso que às vezes você chama de avivamento, né, de primeiro amor, hoje eu quero chamar que esse é o título da minha mensagem, eu ainda não tinha falado para vocês, é a essência da adoração. E é interessante que eu gosto muito de ver algumas músicas que o Lucão canta, toca muito no meu coração a forma como ele canta. E eu lembro que nós estávamos no último acampamento dos adolescentes reunidos e aconteceu um problema ali e tal, por ordem, né, de liturgia e tudo mais e tal, e acabou que houve um problema, precisamos ter o discernimento para resolver esse problema, e a palavra que o Lucão ele deu para os adolescentes foi que nós precisamos colocar Deus como prioridade nas nossas vidas, que isso é a essência da adoração, a essência da adoração. E eu me lembro então do texto da música que fala assim: ó, me perdoa pelo que eu fiz dela, a essência és tu, Jesus. Eu estou voltando à essência da adoração. E é isso, irmãos, que eu estou fazendo esse dia. Eu tenho procurado isso, né? É voltar à essência da adoração. Quando hoje eu estou me entregando, né? É um processo novo que está passando pela minha vida aí, né? Como o pastor disse, hoje é o último dia. Eu estou como presbítero na igreja, mas vou continuar como um servo de Deus, que eu acho que isso é mais importante, é servir. Mas hoje eu estou entrando no pastorado, para andar mais próximo aí do pastor Samuel, do pastor Leonel, com humildade, para estar aprendendo com eles, né? Mas isso, queridos, é a essência de adoração. E hoje eu entendo, né? É essa entrega que o pastor um dia fez, né? De entregar a vida para Jesus, para ser usado como instrumento, o pastor Leonel, e cada um de nós, cada um na sua função, né? Mas isso é a essência da adoração. E eu penso que com o passar dos anos, a gente perde um pouco isso, se a gente não vigiar. A gente vai perdendo a essência da adoração, porque então nós começamos a trazer as coisas, né? Ou ofertar para Deus aquilo que está sobrando, né? Às vezes nós ofertamos o nosso tempo, mas nós ofertamos o que sobra. Ofertamos o nosso dinheiro, ofertamos o que sobra, né? E tudo isso relacionado. Vamos louvar a Deus, mas a gente vem ofertar o que sobra, né? Isso é uma coisa que aconteceu, né? Porque Deus era um Deus de barganha. E se você ver, nós temos vários exemplos na Bíblia de coisas desse tipo que aconteceram. Uma delas é o jovem rico, quando ele se aproxima de Jesus, fala, bom mestre, né?
E Jesus então fala, bom, só existe um que é Deus, mas o que eu posso fazer por você e tal. E ele então começa ali aquele discurso, né? Fala o que eu preciso fazer para entrar no reino dos céus, né? Deus fala, guarda os mandamentos. Você fala, mas isso eu já tenho feito. Ah, já tem feito? Beleza. Então fala o seguinte, né? Jesus conhece o coração das pessoas, né? Jesus, ele não olha a aparência. Ele fala, então vou fazer o seguinte, vai lá, vende todos os bens que você tem, doa aos pobres, aí você terá um tesouro nos céus, então depois você vem e siga-me. E ali fala que ele saiu ali muito triste, porque ele era dono de muitas propriedades, né? Não é verdade? Então, a partir do momento que vai tocar nas minhas propriedades, ou vai tocar, né, naquilo que eu tenho reservado, né, então aí já não tem mais negócio, né? Não é verdade? Primeiro, os meus projetos, os meus negócios, aquilo que sobra, eu vou lá e oferto para Deus. Um exemplo também que a gente tem em relação a isso, né, a gente pode ver, é o próprio Abraão, né, quando ele estava ali, que Deus já tinha revelado para ele, que ele ia ser o pai de grandes nações, aquela coisa, né, a descendência dele ia prosperar, e ele fica todo animado com aquilo, mas ele não tinha nenhum descendente, não tinha filho, a esposa era estéril, aquela coisa toda, e ele então fica ali esperando em Deus, né. Sara tenta fazer um acordo ali, né, da sua criada, para que Abraão a possuísse, foi onde que nasceu Ismael, mas não era isso que Deus queria, né. Deus então não relevou ali, perdoou toda aquela situação, mas tratou com eles, falou, não é isso, vocês têm que esperar o meu tempo. E demorou muito tempo, mas de repente esse filho veio, o filho da promessa. E por um período então, Abraão, ele se esquece, ele sai desse processo da essência de adoração, de adorar a Deus, e começa então a voltar a atenção para o seu filho. Ele se esquece um pouco de Deus e começa. E Deus então começa a perceber isso, né? E Deus, ele não negocia, ou ele é o primeiro lugar na sua vida, ou ele não é mais nada. É bom que você observe isso. Ou Deus, ele tem o primeiro lugar na sua vida, ou ele não é mais nada, não representa mais nada para você. Então Deus vai ali e fala para Abraão, fala o seguinte, eu quero que nessa madrugada aí você levanta mais cedo aí, você pega o seu filho e você vai oferecer ele como sacrifício para mim. E é interessante ali, né, que o Abraão, ele não discute. Eu acho que ele fez uma reflexão de imediato e ele viu que ele estava saindo fora da essência da adoração. Ele não estava adorando a Deus como deveria, como em primeiro lugar. Mas ele obedece, vai lá, e quando ele está, então, fazendo todo aquele ato, né? E eu imagino, quando eles estão subindo o morro, Isaac vira para o seu pai e fala, pai, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está, né, o cordeiro para o holocausto, né? E isso é fé, irmãos, que Abraão vira para o filho dele e fala assim, Deus proverá para si, meu filho, né? Para si, porque na realidade a vida que estava em jogo era da Isaac, né? Então Deus proverá para si. E naquele ato de fé que ele estava ali, quando ele estava para sacrificar o seu filho, que ele levanta o cutelo ali, aquela coisa tudo mais, então vem um anjo e fala, olha, pode parar que você já provou que você realmente ama a Deus, que Deus, ele está realmente em primeiro lugar na sua vida. O que ele fez, irmãos, foi ele voltou no processo da essência da adoração. Voltou no processo de essência da adoração. E é isso que Deus quer de cada um de nós. Ele quer o processo da essência de adoração. Essa adoração que brota lá do fundo do nosso coração, lá de dentro, lá é o cerne do nosso coração, aquilo que tem de mais precioso. Essa é a adoração que Deus, ele espera de mim e de você, como servo de Deus, de entregar a vida realmente para Deus, né? E isso estava acontecendo ali. E é muito gostoso a gente ver, né, esse tipo de acontecimento, que às vezes a gente vê uma passagem como essa e vê Jesus ali, parece que é uma coisa muito sem importância, né? E Jesus, ele chama os discípulos, mas ele vai ali e orienta. Eles falam, está vendo? Observa. Tem várias pessoas aí que estão ofertando ali, e dá para a gente perceber isso pelo barulho que as moedas ali, né, tocavam ali no metal do gasofilaço, o barulho que elas faziam ali, dava ali para observar aquelas pessoas. Mas talvez isso passaria despercebido para nós, porque nós olhamos muito a aparência, irmãos, nós não olhamos a essência do coração das pessoas. E é isso que nós precisamos pedir discernimento para Deus. Precisamos pedir discernimento para Deus para a gente compreender isso.
Porque, na realidade, nós vemos muitas igrejas hoje que estão pregando aí o evangelho da prosperidade, e, infelizmente, irmãos, isso virou uma moeda de troca, sabe? Virou uma moeda de troca. Aí a pessoa vai lá e fala assim, eu vou fazer um voto com Deus, ao propósito que eles falam, e eu vou ofertar tanto, tal, mas Deus vai me abençoar, e eu vou determinar, como se estivesse dando ordem para Deus, como Deus fosse subalterno de alguém. Irmãos, não, Deus é o nosso Deus, Ele é nosso superior, né? Ele é a nossa essência da adoração. Quando nós nos achegamos a Deus, nós temos que chegar com reverência, não é com arrogância, não. Quem somos nós para determinar alguma coisa para Deus? Misericórdia, misericórdia. Quando nós ofertamos alguma coisa para Deus, é em gratidão daquilo que Ele tem feito por nós, por muito que Ele já tem nos abençoado. Certo? Nós não estamos ofertando nada, nós estamos devolvendo para Deus um pouquinho daquilo, com muito que Ele tem nos abençoado. Essa é a grande verdade. E hoje nós temos uma distorção da palavra, e Jesus, Ele não é um Jesus de barganha. Foi isso que Ele quis ensinar para Abraão, foi isso que Ele quis ensinar para o jovem rico, não é verdade? E nós temos um exemplo ainda que resultou em morte, que é o exemplo de Ananias e Safira, né? Quando estava aquele mover do Espírito Santo ali, acontecendo ali na igreja primitiva ali, e Barnabé, tocado pelo Espírito Santo, ele tinha lá um terreno e falou, vou vender isso aí, vou depositar todo esse valor ali, aos pés ali dos apóstolos, para que essa igreja seja, para que esse dinheiro seja usado, né? Para atender as viúvas, atender as pessoas menos favorecidas que precisavam. E ele faz isso, mas é uma coisa que brotou da essência do coração dele, da essência da adoração, que ele amava a igreja de Deus, amava a Deus, e ele fazia isso. Mas aí a gente vê ali que brota ali um sentimento de inveja, né? No coração de Ananias, quando ele vê ali Barnabé fazer aquilo, porque com certeza o povo está lá, glória a Deus, obrigado Barnabé, que bênção, né? E estava louvando pela vida dele, orando por ele, falando assim, Barnabé é um homem de Deus, e Ananias talvez queria se colocar no mesmo patamar e tal. O que ele fez? Falou assim, chegou para Safira e falou, vamos fazer o seguinte, nós temos um terreno lá, vamos vender, só que a gente não vai dar todo o valor não, a gente retém um pouco, e vai lá e fala para os apóstolos lá que está aqui a oferta, né? Que é todo o dinheiro, e nós ficamos aí com o mesmo reconhecimento, né? Que Barnabé, né? Mas eles se esquecem, né? Que os olhos de Deus são em todo lugar, que o homem, ele olha a aparência, mas Deus é o coração, e Deus então, ele dá o discernimento ali, que eles vão conversar com Pedro, né? E naquela conversa, ele pergunta para ele, fala, mas escuta, Ananias, esse dinheiro que você trouxe aqui, é o dinheiro do terreno que você vendeu, está todo esse dinheiro aqui? E ele fala, tá todo esse dinheiro aí. Ele falou, olha, que pena, viu? Porque você não está mentindo para mim não, você está mentindo para o Espírito Santo, aquele que vê todas as coisas, que são dos corações. E por causa dessa mentira que você reteu parte do dinheiro, você vai morrer aqui agora. Porque na realidade Deus não precisa, seu dinheiro é seu, ninguém pegou e pediu nada para você. Mas a partir do momento que você faz um voto com Deus, você cumpre, porque Deus não é um Deus de brincadeira, de Deus não se zomba. E Ele conhece, irmãos, Ele vê tudo que está se passando em todos os lugares, né? E aconteceu isso, Ananias caiu morto ali. E às vezes a gente tem que tomar cuidado, né? Porque às vezes tem aquela palavra lá, quem cala consente, né? Safira consentiu com toda aquela armação que ele fez, concordou com a ideia, e daqui a pouco ela vai lá no templo também, o que acontece? A mesma coisa, a mesma pergunta, sim, nós ofertamos tudo, tá bom, você vai morrer. E morreram os dois, né? Então isso é só para ficar bem claro, que nós temos que ter muito cuidado quando a gente se trata das coisas de Deus, porque Deus, Ele não é um Deus de barganha, Ele não precisa do nosso dinheiro, mas nós devemos fazer com amor porque Ele conhece os nossos corações, né? Porque o Deus, ele não é, a obra de Deus não é moeda de troca. Ou você realmente está inserido nesse contexto e você está aqui, nesta manhã, não porque é o presbítero Zezé que está pregando, que vai ser consagrado a pastor, não é nada disso. Ou você está aqui pela honra e glória de Deus, pela essência de adoração do teu coração, ou senão, não vale de nada, irmão, me desculpe, se eu estou destruindo o seu castelo. Não vale de nada você estar aqui. Você tem que estar aqui voltado justamente para a honra e glória de Deus.
E é isso que Jesus estava querendo ensinar aqueles discípulos. Porque quando aquela viúva ela vai ali e deposita, irmãos, ela não depositou apenas 2 moedinhas de menor valor de circulação na época. Ela depositou ali toda a sua existência. Ela se entregou totalmente nas mãos do Senhor. E isso é um processo da essência de adoração. Ela entrou num processo da essência da adoração. Ela disse: Senhor, eu estou aqui, a minha vida é tua. E a partir de agora, você faz o que você quer da minha vida. Ela não sabia nem o que ela ia comer no dia seguinte, irmãos. Talvez nem a refeição daquele dia, talvez mais tarde. Porque ela não tinha mais nada. Mas ela se entregou às mãos de Deus. E eu creio, irmãos, por essa essência de adoração que brotou do coração dessa mulher, que Deus supriu todas as necessidades dela. Nós não ouvimos mais falar dela. Mas ou você crê pela fé, ou você não crê. Verdade? Eu creio que Deus supriu, né? E eu queria fazer uma pergunta para você. O que é que você tem ofertado para Deus? Como crente. Não precisa me responder não, só quero que você faça uma avaliação da sua vida, como tem sido a sua vida diante de Deus. O que você tem ofertado? Você tem ofertado aquilo que você tem de melhor? Ou você tem feito uma oferta segundo Caim? Né? Lá em 1 João fala assim: a mensagem que eu ouviste desde o princípio é esta, que amemos uns aos outros, não segundo a Caim, que era do maligno, e matou o seu irmão. Por que o matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão eram boas. Né? Como têm sido as obras do seu coração? Né? Tiago fala que ninguém vai ser salvo por obras. Mas também fala que a fé sem obras ela é morta. Fala, me mostra, né, a sua fé sem obras, que eu com as minhas obras eu te mostro a minha fé. Como tem sido as suas obras? O que você tem ofertado para Deus? A vida você tem ofertado ou você tem trazido realmente o que é importante, o que é de melhor? Ou você tem preocupado primeiro com seus afazeres, com seus projetos, né? Está tudo tranquilo, está redondinho aqui, eu já investi nas minhas coisas e tal, já guardei uma certa quantia aí, né? Estou com o meu celeiro aqui totalmente abastecido e aqui então está sobrando alguma coisa, eu vou então ofertar para Deus. Infelizmente, irmãos, muitas sinagogas, né, têm pregado aí o Evangelho, e o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo virou moeda de trocas. E Jesus, ele não aceita barganhas. Ou você oferta o que você tem de melhor, ou você está totalmente fora do centro da vontade de Deus. Deus quer sua vida. Ele quer a essência de adoração do teu coração, que brota lá do fundo, lá do centro do teu coração. É isso que importa para Ele. Talvez você ainda não entrou. Se você não entrou, é o momento de você fazer uma reflexão e você então começar esse processo, convidando Jesus Cristo a vir fazer morada no seu coração. Né? Na hora de você entregar, começar esse processo de adoração, entregar a sua vida para Jesus. Ou pode acontecer que com o passar do tempo, você descuidou um pouco dessa essência e você então começou a negociar com Deus. Você começou a trazer aquilo que sobra para Deus. O Evangelho para você virou uma moeda de troca. E talvez é o momento de você fazer uma reflexão em relação a isso. E você então voltar à essência da adoração. E pedir para o Senhor: Senhor, me perdoa o que eu fiz dela. Mas daqui para frente eu quero ser diferente. Daqui para frente eu quero voltar à essência da adoração. Essa é a palavra que eu queria deixar com vocês nessa manhã, meu irmão. Que Deus os abençoe. E eu quero, junto com a igreja, me colocar à disposição. Porque eu quero voltar à essência da adoração. Esse foi o maior desafio que eu fiz na minha vida. E não foi fácil chegar até aqui. Mas é para Deus. É para Deus e eu estou disposto. Que Ele me moa, que Ele faça de mim o que for preciso. Mas eu quero andar junto com os meus irmãos, andar junto com meus pastores e conservar em minha vida a essência da adoração. Que toda a honra e toda a glória seja dada a Deus. Vamos nos colocar de pé em reverência à palavra de Deus. Eu quero orar por você. Amém?
Pai querido, graças te damos, Pai, por essa oportunidade. Pai, obrigado por essa palavra, Pai, que tanto falou ao meu coração. Obrigado, Pai, por essa palavra, Senhor, que tão abençoadora, Senhor. E obrigado pelos meus irmãos que estão presentes aqui, Senhor. E eu quero pedir que a Tua palavra fale ao coração de cada um, Pai. E não permita que saiamos daqui, ó Pai, como igreja, da maneira como entramos, Pai. Mas nós queremos sair daqui transbordando do Teu Santo Espírito, meu Pai. Acima de tudo, ó Pai, nós queremos, ó Pai, entrar, ó Pai, no processo de adoração. E se já estamos, ó Pai, pode ter certeza que às vezes, ó Pai, nós desviamos, ó Pai, deste propósito. E nós queremos te pedir perdão, ó Pai, pelo que nós fizemos com a essência da adoração. Mas nós queremos voltar, ó Pai, à essência da adoração. E a essência és Tu. A essência és Tu, Jesus. Obrigado, meu Pai, por cada lar aqui representado. E nos conserve, Senhor, em perfeita adoração nesse dia, para que possamos retornar aqui, ó Pai, à noite, para Te louvar e Te bendizer como igreja. E nós queremos dizer que toda a honra e toda a glória seja dada a Ti. Nós oramos no nome santo e precioso de Jesus, que nos amou desde antes a fundação do mundo. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Obrigado. Amém. Bênção de Deus, irmãos. Está aí o nosso pastor Zezé, né? Em nome de Jesus. Tornar-se pastor não é promoção, não. Você sobe, mas para servir, né? Quando a pessoa se torna pastor, ela tem que servir mais. Então o pastor tem que chegar mais cedo, tem que conhecer mais gente. Ele não pode ficar conhecendo só um pouquinho. Ele tem que ser mais exemplo, tem que cuidar mais da família. Então, é uma bênção, mas é um peso também. Parabéns, Zezé. Irmãos, fiquem à vontade. Nós vamos precisar do microfone ligado.